dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Que o nome do nosso Mestre Jesus seja sempre louvado. O capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente que gratuitamente recebestes. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Vamos juntos fechar os olhos, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer ao Pai por essa nova oportunidade de estudo do seu Evangelho na nossa Casa Espírita Paulo de Tarso, que abre novamente as suas portas. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Pedimos que nos inspire aquele que fala e todos nós que ouvimos para o entendimento profundo do seu Evangelho, sabendo que tudo que aprendermos aqui, tenhamos a coragem e a capacidade de transferir de nossos corações para a oficina de nossas mãos, no trato com os nossos irmãos, no nosso dia a dia e nossa rotina. Se conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nós sabemos que o processo de burilamento da alma, ou seja, de vivência da alma, é um processo de aprendizado, de desenvolvimento. Allan Kardec nos diz que espíritos ainda ignorantes como nós, simples e ignorantes, têm a necessidade da reencarnação para o aprendizado adequado, não é? Para alguns, esse processo e essa experiência pode se parecer muito como enfermaria. A Terra, o mundo onde nós estamos, pode se aproximar muito de um hospital, dependendo da situação de cada um. Para outros, como uma escola, um meio de aprendizado. No entanto, há aqueles que ignoram esses dois aspectos e vivem na vida sem nenhum tipo de objetivo, muitas vezes caindo na desordem e na desclassificação dos próprios pensamentos, infelizmente. Mas para eles também é dado a oportunidade de crescimento e de aprendizado. Dentro desse processo, não é esquecido, embora nós saibamos muitas vezes que nós não sentimos o mundo espiritual de uma forma mais viva, porque espíritos ainda ignorantes são muito mais influenciados pela matéria e não pelo mundo espiritual, infelizmente. Mas um processo de crescimento e de entendimento, nós vamos melhorando essa situação passo a passo. Mas a verdade é que o mundo espiritual nos auxilia de todas as formas, não é? A mediunidade, ou a palavra médium, a que Kardec se referia, ele estava dizendo aqueles que têm a capacidade de mediar as mensagens entre o mundo espiritual e o mundo carnal, o mundo material, como nós entendemos, não é? E desde o início lá da palavra bíblica, nós vemos ali grandes médiuns que trazem para nós todas as inovações, o pensamento do Deus único e etc. Moisés, Noé e todos os outros profetas eram grandes médiuns que traziam para a gente todo o conhecimento divino através das escritas e naquela época do saber oral, né? Era passado de palavra por palavra. Então, a mediunidade é uma faculdade da alma. É importante dizer que não se trata de um dom ou de algo milagreiro ou algo especial, pois todos nós somos médiuns dentro do teor ou do ponto mental em que nós estamos e que nós nos posicionamos. Há vários tipos
de mediunidade. Nós podemos citar a psicografia, a psicofonia, a audiofonia, os médiuns que têm a capacidade de enxergar os espíritos e assim por diante. Vai depender do formato do aparelho mediúnico. Há os médiuns que nós vamos chamar de médiuns ostensivos, que são aqueles que vêm com a capacidade maior e mais profunda de uma mediunidade. A capacidade desta mediunidade não há uma qualificação, porque vai depender das questões morais do próprio médium. E por isso o Espiritismo nos chama a atenção que a mediunidade deve ser usada com responsabilidade através dos princípios cristãos. A mediunidade com Jesus, a mediunidade responsável. Logo no início, quando eu entrei no Espiritismo, eu não entendia muito bem, eu pensava assim: bom, se existe um mundo espiritual, por que eles não se resolvem por lá, não é? Por que o espírito, uma vez desencarnado, os próprios espíritos não se encarregam deles? E aí, no processo de estudo, nós vamos aprendendo que nós somos não só matéria, mas somos um conjunto de energias. A própria ciência já nos diz isso. E quando estamos encarnados, temos energias específicas da matéria, da carne. Uma vez, e na maioria das vezes, espíritos não muito bem desenvolvidos, quando desencarnados, se tornam perdidos. Outras vezes, atraídos pelos seus antigos vícios e desassociados a essa energia magnética, muitos deles não sabem nem mesmo quem são. O processo da mediunidade, portanto, pode ser um processo de caridade para todos esses espíritos que muitas vezes não sabem nem mesmo o que lhes ocorreram no momento do desencarne. Veja, lá nas páginas iniciais da obra de André Luiz e Chico Xavier, No Mundo Maior, Emmanuel nos diz: todos os dias saem da Terra milhões de espíritos, saindo do mundo material diretamente para a pátria espiritual. Saem deles das grandes cidades, a velha Europa, das cidades americanas, das cidades calorentas, através da África, as cidades da Oceania e as antigas cidades da parte chinesa e antiga, não é? Chegam aqui, no entanto, quase sempre sem preparo nenhum. Muitos deles não foram homens de fato, ele diz. Poucos cultivaram um pensamento mais elevado, voltados para o Criador. Na sua grande maioria, buscavam na terra honrarias e riquezas que lhe enriqueceriam a personalidade ainda dolorosa e em desequilíbrio. Quando associados a escolas religiosas, chegam aqui buscando privilégios que nunca ou nada fizeram para merecer. Como desenvolver com espíritos tão diferentes, de cidades diferentes, de culturas diferentes, já que na maioria das crenças religiosas dizem que Deus vai agir como bitola única. Mas nós sabemos que o Evangelho nos traz palavras como misericórdia, perdão e amor. Daí as reencarnações, necessário para cada espírito, como princípio de misericórdia divina, renovando as novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. A reencarnação é misericórdia. Nos diz Divaldo Franco, a mediunidade, muitos associam a uma certa missão. E ele diz: os médiuns missionários são pouquíssimos na Terra. Vamos associar a mediunidade muito mais à parte de provas, porque é a oportunidade que Deus está nos dando de fazer o bem a um grande número de pessoas, dependendo da força de vontade de cada médium. Na obra Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos fala sobre o estudo de um centro espírita. Ele, junto com outros irmãos, vão para dentro da Câmara do Passe, lá onde acontece
as reuniões mediúnicas e o irmão diz: eis aqui uma casa espírita no Rio de Janeiro, vamos para dentro, como um coração dentro do corpo. Lá chegando, eles estão diante de alguns médiuns, se eu não me engano 10 médiuns em círculos, e algo chama a atenção de André, porque da fronte aqui, da cabeça de cada médium, havia uma luz muito forte que se ligava-se entre um e o outro, fazendo um círculo de luz maravilhosa. E André Luiz então diz e pergunta: estamos diante de irmãos missionários, de almas e espíritos elevadíssimos aqui dentro desse centro? Aqui o irmão espiritual esclarece dizendo: não, André, não se trata disso, estamos longe desse tipo de espíritos. Há aqui irmãos comuns, que no entanto, neste momento, vêm com a sua força de vontade e amor servir na missão mediúnica. Basta que eles se concentrem, se desvispam das suas antigas preocupações do seu dia a dia, através da sua preparação necessária durante o dia, com oração, jejum, no caso, se alimentando adequadamente, para que eles se tornem, de fato, irmãos do auxílio no mundo espiritual. Hoje, a situação é muito crítica, porque a maioria dos irmãos desencarnam sem nenhum tipo de preparo, chegando no mundo espiritual em situação muito dolorosa e preocupante. Lá em Missionários da Luz, por exemplo, Alexandre e André Luiz, no trabalho mediúnico nas madrugadas, são chamados por uma irmã de trabalho igual, dizendo: o meu filho está num momento muito delicado, parece que vai infartar. Peço aos amigos que vão até a casa para auxiliá-lo, porque ele tem várias preocupações e ele não pode desencarnar agora. Quando os espíritos chegam lá, André Luiz e Alexandre, de fato eles se deparam com um quadro muito preocupante. E ele diz: de fato, o irmão está à beira de um colapso. Vamos dar alguns passes para acertar a parte biológica e psíquica desse irmão, mas necessitamos da energia física que só um médium pode transferir. E aí, com o pensamento, eles chamam outro irmão em trabalho que vem até a casa, e eles dizem: necessito de um médium que tenha o mínimo de vibração útil para que possamos atender esse irmão. Ele então observa e diz assim: eu tenho um que em desdobramento pelo sono pode comparecer neste local. Vejam que a mediunidade é trabalho contínuo, não só dentro do centro espírita, mas também fora dele. Então, ele sai por alguns minutos e retorna com o médium que está em desdobramento pelo sono e faz o passe magnética de energia animal, restituindo o irmão nas suas questões biológicas. Só que Alexandre, ele esclarece dizendo: é necessário que você intua o irmão para que ele tome todas as providências, porque o seu fluido vital não passa de 6 meses e ele irá desencarnar. No entanto, estamos ajudando para que ele possa prolongar um pouco mais a vida. Daí a mediunidade como meio de caridade. Como eu dizia antes, muitas vezes eu imaginava porque os médiuns eles não se resolviam por conta disso. O médium, o espírito em desequilíbrio, não sabendo muito como está acontecendo, na maioria das vezes é levado a um centro religioso. Vamos pensar aqui no centro espírita. Quando ele entra no centro dos médiuns, muitas vezes esquecido do que aconteceu com ele, ele aproxima, o seu perispírito se expande, conjunto com o perispírito do médium, liga-se, e aí tem o processo energético animal, e o espírito retorna com a sua mente, retorna com as suas lembranças, e o doutrinador da casa tem a oportunidade de entrar em contato com ele, esclarecendo: meu irmão, vamos observar, você já não se encontra mais na mesma situação, abra o seu coração e aceite Jesus.
Processos diferentes, por exemplo, de obsessão, que é quando aqueles inimigos espirituais, por conta, quase sempre, da nossa retaguarda, das nossas defesas caindo, quando nós não seguimos muito bem, não é, o Evangelho, e nossas defesas acabam caindo, e esses irmãos acabam se aproximando de nós, iniciando um processo muitas vezes de vingança. Vamos lá, Diálogos com a Sombra, Hermínio de Miranda. Ele fala sobre o processo da mediunidade, dos doutrinadores e dos espíritos obsessores. Há grandes estudos ali. E ele nos cita um caso. Ele diz: moça ainda muito jovem, problemática mentalmente. Toda a família levou aos médicos, tiraram todos os exames e nada encontraram. Então, um dos irmãos da família disse: pode ser algo relacionado à religiosidade, à espiritualidade. Indicou o centro espírita. Os irmãos então levaram o centro espírita perto da casa dela. Lá chegando, os espíritos do bem observaram que junto dela havia uma figura sombria, ligada, sugando todas as suas energias. E aí, no processo mediúnico, eles conseguiram desligar essa figura da moça, como nós sabemos. Ela volta à sala de espera, e aí o doutrinador tem a oportunidade de conversar com a entidade. E lá ele dizia: não, eu vou me vingar dela, porque ela fez da minha vida um inferno. Eu dei tudo a ela, e ela, por meio de ingratidão, me traiu, levando à morte, ao suicídio, e eu vou fazer com que ela pague e passe por aquilo que eu passei. E o doutrinador tentava conversar com a entidade, dizendo: meu irmão, você já passou muito tempo e você se mantém nessa posição. Ela, no entanto, já reencarnou várias vezes. Você se mantém nessa posição perseguindo-a, trazendo sofrimento para você e para ela. Até quando? Ele dizia: não vou abrir mão. Eles entraram então dentro do campo mental da entidade. E aí, mais ou menos ali no século XVIII, XVII e XVIII, eles puderam observar, porque o espírito se apegou psicologicamente ao momento. Entrava numa casa muito grande, como se fosse um castelo, e ele, adentrando ao quarto, ele tinha aquele momento onde ele flagrava a esposa com outra pessoa. E ele se mantinha nessa alienação mental, alimentando o próprio ódio. O doutrinador já não sabia muito o que fazer, porque a situação era difícil, já tinha havido algumas sessões, quando então os irmãos da espiritualidade maior, inspirando o médium bem cuidado, disciplinado, recebeu então a palavra do espírito evoluído, e aí veio a inspiração, e ele disse: mas o casal não teve filhos? E ele disse: ah, sim, tivemos 3 pérolas maravilhosas que eu guardo em meu coração. Eles ficam no outro quarto, mas eu jamais abro a porta. Reparem, o espírito estava em processo de repetição, numa prisão infernal mental. E ele diz assim: mas o que eles achariam disso? Os 3 espíritos também já estavam reencarnados, marcaram o dia adequado e trouxeram agora os espíritos em desdobramento pelo sono, e através de passes eles retomaram a imagem das crianças. E no determinado momento da reunião, quando o espírito adentra, ele dá de frente com os 3 filhos, e aí ele chora. O choro desencadeia a abertura para o arrependimento, e o doutrinador consegue então revertê-lo, dizendo: quanto sofrimento, meu irmão, para você, para os filhos e para sua antiga esposa. Ele agora, observando o mal que tudo fez durante um processo muito longo e dolorido, resolve então recuar. Quantas dores
podemos resolver em questões espirituais profundas dentro do processo mediúnico através do nosso entendimento. Por isso que a casa espírita, o Evangelho e o Espiritismo nos diz: é necessário que os médiuns estudem, é necessário a preparação. A casa, por exemplo, tem os 6 cursos básicos, não é? Que é o primeiro e segundo ano básico, os aprendizes do Evangelho e os 2 anos de mediunidade, para que o médium ele possa doutrinar, ele possa disciplinar a sua capacidade mediúnica, porque, como nos diz Divaldo Franco, ninguém desenvolve a mediunidade, educa. Ela é diferente. Nós temos uma capacidade única, e através do estudo da mediunidade nós vamos educar, e através do estudo do Evangelho e da nossa disciplina pessoal nós vamos ser de fato ferramentas úteis dentro do processo de aprimoramento e ajuda a espíritos muitas vezes sofredores e perdidos, que chegam na casa espírita sem saber nem mesmo o que lhe aconteceu. Quando nós estamos perdidos no mar e aparece uma boia de salva-vida, não é? Como nós somos gratos quando nós prendemos. É a mesma coisa a mediunidade dentro do momento de reencarnação. É a oportunidade para o médium, para os doutrinadores de aprendizado, e a oportunidade para aqueles espíritos que também estão perdidos para um novo recomeço. Digo aqui sempre que o hábito da oração todos os dias de manhã é importante, imprescindível, não é? Quando nós despertamos, quando nós tomamos nosso banho, escovamos os nossos dentes, nos vestimos, alguns antes vão fazer uma caminhada, vão para a academia, preparando o corpo físico para uma nova jornada de trabalho. Precisamos também preparar o nosso espírito através do pensamento elevado, da oração. A casa espírita sempre fala sobre o Evangelho no lar, momento onde nos reunimos para ler uma passagem do Evangelho. Podemos colocar uma água, porque não há finalidade ali mediúnica, mas só de instrução. Os irmãos, depois de um certo tempo que nós temos esse hábito, passam a se ligar na casa. A casa cria defesas, transforma-se num ponto de luz. Os irmãos reúnem-se dentro da casa doméstica, que tem o hábito do Evangelho, não é? Da educação, o curso dentro da casa, as preleções esclarecedoras. Mas a grande missão de todos nós é não só cultivar o Evangelho dentro de nossas casas, mas também de levar o centro espírita para a nossa vida comum e rotineira. Espero que tenha sido útil, claro e objetivo. Vamos juntos fazer a oração final? Então vamos elevar nosso pensamento mais uma vez ao Mestre Jesus, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Obrigado, Pai, por este início de domingo, por esta manhã, onde juntos estudamos o Seu Evangelho. Agradecemos a equipe espiritual que nos acompanhou, que nos recebeu, que preparou todo esse ambiente para nos receber de maneira tão carinhosa, nos inspirando e cuidando de nós. Pedimos, Senhor, tenhamos o merecimento de receber a fluidoterapia, essa energia, essa transferência energética que vai cuidar do nosso perispírito e também do nosso corpo físico. Que possamos retornar aos nossos lares em paz, levando um pouco do equilíbrio e do amor que aqui recebemos. Que possamos ter um domingo cheio de paz, de harmonia e amor, o início de semana com muita coragem, muito trabalho e muita determinação, e que possamos, Senhor, evoluir, nem que seja como conta-gotas, como diz André Luiz, e tenhamos coragem de agir no bem, com a consciência limpa e tranquila. Se conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.